Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pregador João Antônio e eu venho te desejar, meu querido irmão e minha querida irmã, um feliz ano novo. Que Deus venha guardar e continuar abençoando a sua casa, a sua família. Sabemos que 2022 foi um ano muito complicado, um ano muito difícil, um ano em que nós sofremos muito com as dificuldades que enfrentamos, mas em tudo o Senhor tem nos feito mais que vencedores por Cristo Jesus. Tanto eu quanto você sofremos muito com as tribulações e com as adversidades que vieram sobre a nossa casa. Mas o nosso Deus, que tudo pode, tem nos feito vitoriosos. Não porque nós merecemos algo, mas porque Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre este mundo, aquele que tem fé, conforme está escrito em 1 João capítulo 5. Devemos lembrar, nesse ano de 2023, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por mais que nós soframos, temos a certeza de que o nosso Deus está conosco, do nosso lado. E quantas vitórias eu e você recebemos nesse ano de 2022, não é verdade? Quantas bênçãos Deus derramou sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos mais chegados. Quantas vitórias e livramentos o Senhor tem operado sobre a minha e sobre a sua vida. Que tenhamos um coração agradecido ao Senhor também, porque Ele até aqui nos ajudou e em nome de Jesus continuará nos ajudando nesse ano de 2023. Eu quero deixar com os irmãos dois textos, o primeiro que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso eu e você não podemos parar. Por mais que esse ano 2022 foi um ano tão difícil para nós, não podemos desanimar diante das dificuldades. Devemos crer que o nosso Senhor é aquele que nos tem abençoado, é aquele que tem nos sustentado dia após dia. E não podemos desanimar, mas devemos ser constantes na nossa fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir em nossa vida. E Ele continuará nos ajudando a progredir na nossa vida espiritual, na nossa vida neste mundo, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres. Ele vai fazer tudo cooperar para o nosso bem, se consagrarmos a Ele e declararmos que Ele é o Senhor e dono da nossa vida. Amém? O segundo texto se encontra em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que diz assim para o nosso coração: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Em ambas as ocasiões, o apóstolo Paulo estava falando às igrejas da época. Na primeira passagem, ele fala à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo estava orientando a igreja acerca de algumas doutrinas. Nesse texto primário que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 15. Já nesse texto, o apóstolo Paulo está dando uma recomendação aos irmãos para eles não olharem para as coisas que ficaram para trás, para eles não olharem para aquilo que já passou. Não fique olhando, meu irmão, para aquilo que você enfrentou em 2022, para as derrotas que sabemos que, infelizmente, nós acabamos caindo muitas vezes. Não olhe para as derrotas, nem olhe para aquilo que ficou para trás, aquilo que tem nos tirado a paz e o foco daquele que deve ser o prêmio da suprema vocação de Cristo Jesus. Por isso, meu amado e querido irmão, eu e você precisamos continuar firmes e constantes, abundantes na obra do nosso Deus, porque tudo que fazemos para Ele, consagramos ao Senhor, não é vão para Ele, mas Ele irá aceitar com bom grado a nossa oferta, se através das nossas atitudes oferecemos o melhor para o Senhor. Não podemos desanimar e olhar para trás, olhar as derrotas muitas vezes que nós acabamos perdendo, acabamos deixando passar. Não podemos olhar para trás no sentido de nos desanimarmos com as dificuldades que passamos, mas devemos prosseguir
para o alvo, que é Cristo Jesus, mantendo o foco somente nele. E assim o Senhor, em nome de Jesus, nos fará andar sobre as águas, sobre as dificuldades. E esse ano de 2023 será muito mais abençoador do que este 2022, se o nosso foco e se a nossa vida estiver centralizada e focada em Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã que tem me acompanhado aqui, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar essa vida, a sua casa, a sua família, ó Deus. Sabemos que nós enfrentamos tantas dificuldades, ó Deus, nesse ano de 2022, mas em tudo o Senhor foi grande e nos fortaleceu, nos permaneceu, ó Deus, firmes na sua palavra. Ó Deus, quantas vezes nós, em meio às dificuldades da vida, começamos a fraquejar, mas em nome de Jesus, não nos deixe fraquejar diante das lutas. E nos ajude, Senhor, a fazer desse ano de 2023 um ano em que nós vamos obedecer mais ao Senhor, nos consagrar mais ao Senhor, continuar mais firmes, constantes e fazer o nosso trabalho servir ao Senhor da forma que te agrada, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, essa família que está ouvindo essa oração seja ricamente abençoada pelo Senhor, que o Senhor venha ao encontro e de encontro aquilo, ó Deus, que eles precisam e também, ó Deus, aquilo que eles precisam melhorar, aquilo que eles necessitam para viver, mas também, ó Deus, aquilo que nós precisamos mudar da nossa vida para nos tornarmos uma família segundo o seu coração. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que nos ajude a focar somente em Jesus. Quantas vezes, ó Deus, o nosso olhar tem se desviado para a direita, para a esquerda, para outras coisas, para outros fundamentos, ó Deus, e com isso nós temos nos enfraquecido, mas em nome de Jesus, nos ajude a prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Nos ajude a olhar somente para Jesus, ó Deus, e não olhar para as coisas que ficaram para trás. Mas sim, ó Deus, temos a certeza de que por mais que passemos por dificuldades nesse ano que está por vir, o Senhor é o soberano Deus que está à frente de todas as coisas, que o Senhor é o soberano Deus que está guiando os nossos passos, que tem nos direcionado segundo o seu caminho, segundo a sua verdade. É o Deus que livra a alma daquele que confia, daquele que espera com paciência. E nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a fazer a sua vontade, de maneira em que o Senhor se agrade de nós. Ó Deus, neste ano de 2023, que venhamos nos tornar pessoas mais parecidas com seu Filho Jesus, ó Deus, para que em tudo as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida e conheçam a verdade que liberta e salva, que é Cristo Jesus. E agora que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar essa vida, essa casa e essa família neste ano que está por vir. Que o Senhor venha trazer prosperidade, tanto físicas, ó Deus, quanto espiritual para a vida dessas pessoas. E que sejam guardados e protegidos pelo Senhor neste ano que está por vir, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Que o Senhor esteja te abençoando. Um forte abraço e até o próximo vídeo do canal. Feliz Ano Novo e nós nos encontramos em 2023. Um forte abraço e até mais.